Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Letícia Versosa e este é o podcast do Em Respeito a Mim Mesma. Aqui, nesta sétima temporada, eu falarei sobre as paixões do Eneagrama, que também são conhecidas como pecados ou vícios emocionais de cada uma das mulheres do Eneagrama. E para explicar sobre as paixões, eu acho muito importante falar para você que o Eneagrama tem origem nos atributos divinos, que são exatamente a mesma origem dos pecados capitais. Os atributos divinos, eles são conhecidos no Eneagrama como virtudes. Aliás, as virtudes são exatamente o que eu trabalho no Gestar de Parir, o programa de integração para você dar luz a uma nova versão de si. E lá no Gestar e Parir, eu trabalho a integração de cada uma dessas virtudes para que você seja uma mulher inteira, tá? Então vamos lá. Porém, o que acontece? As virtudes, elas são reconhecidas em cada mulher quando estas mulheres estão em seus níveis mais altos de consciência, né? Quando elas já tomaram o seu caminho de desenvolvimento, estão mais próximas da fonte essencial. A distorção dessas virtudes que a gente vê quando ainda não existe um trabalho de desenvolvimento tão alto, essa distorção reflete a máscara da personalidade, né? É a nossa forma mais humana, em níveis médios e baixos de consciência mesmo. E é aí que essa distorção se torna paixão ou pecado do Eneagrama. Inclusive, por ter a mesma origem dos pecados capitais, como eu falei aqui no início, é que as paixões possuem a mesma nomenclatura, né? A gente conhece essas paixões pelos mesmos nomes dos pecados, que é ira, orgulho, inveja, avareza, gula, luxúria e preguiça. E que no Eneagrama ainda são acrescidas da vergonha, que é a paixão do tipo 3, que a gente vai falar hoje aqui, sobre a mulher 3 do Eneagrama, e o medo, que é a paixão da mulher 6. As paixões, importante isso, não devem ser entendidas na sua forma literal, né? Como a gente está acostumada a nomear as palavras. As paixões precisam ser compreendidas no contexto das histórias de cada mulher. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que o processo evolutivo com o Enneagrama, ele se inicia em compreender a sua paixão, né, como ela atua dentro de si mesma, e pegar o seu caminho de desenvolvimento rumo à sua virtude, tá bom? Então vamos lá. A paixão emocional da mulher 3, que é a vaidade. A paixão da mulher 3 é a vaidade, que significa a paixão por viver pelos olhos dos outros. Em poucas palavras, a sua paixão motiva a mulher 3 a apresentar uma falsa imagem para a sociedade com a finalidade de inspirar admiração e viver a vida atendendo às expectativas das outras pessoas. E assim, a sua vaidade incentiva essa mulher a inconscientemente se entregar a uma vida sem consistência, imaginando como ela vai se mostrar diante dos outros. Eu estou sempre olhando para como os outros irão me olhar, tá? Em vez disso ser parte do seu eu verdadeiro, ao invés dela simplesmente transbordar quem ela se molda através do que ela acredita que os outros irão achar dela. Aqui, né, a gente pode compreender a vaidade da mulher 3 como um impulso para brilhar, para atrair atenção, seja através, né, do seu sex appeal, ou seja através da sua realização e do seu alcance do sucesso, tá? Atenção que o sucesso aqui é o que a sociedade diz que é sucesso. Baseando-se em critérios estabelecidos e universalmente aceitos. Sim, sim, sim. Esse processo exige muito esforço. Porém, a mulher 3 é o tipo de pessoa inclinada para a ação, alguém que se esforça para fazer muito bem feita as coisas às quais se dedica. Ela tem talento para representar e ela gosta de exibição e de aplausos. O problema é que quando ela está sob a influência da vaidade da sua paixão, que é norteada
Pelas aparências exteriores, a mulher 3 tem pouca capacidade de entrar em contato com a sua essência, ela tem pouca capacidade de tocar o seu feminino e precisa estar o tempo todo ocupada, sem deixar tempo para estar a sós consigo mesma. Lá na antiga tradição cristã, na qual encontramos as primeiras descrições das paixões do Eneagrama, a vaidade é chamada de vanglória. Ela é descrita como uma presunção, uma vaidade exagerada, uma opinião excessivamente boa acerca de si mesmo, uma pessoa que se orgulha em demasia das suas próprias qualidades ou aptidões pessoais, um desejo por privilégio, uma escravidão aos elogios. A vaidade da mulher 3 expressa uma profunda necessidade de ser vista positivamente, o que ela procura satisfazer por meio do cultivo de uma imagem específica, projetada para atrair os outros e baseada em valores convencionais de atratividade, de qualidade e de status. Viver para a aparência leva a mulher 3 a uma preocupação constante quanto a como ela se apresenta sob a ótica de outras pessoas. Ela se torna boa em desempenhar um papel ou em representar um papel, fazendo o seu próprio marketing apoiado em boas embalagens e vendendo-se como o tipo de pessoa que os demais respeitam e admiram. Porém, conectada com um vazio interno bastante grande. Pessoal, esse é o podcast dessa semana. Se você se identifica com Em Respeito a Mim Mesma, eu te convido a dividir esse podcast com outras mulheres, porque a minha intenção aqui é levar cada vez mais autoconsciência, autoconhecimento às mulheres, pois um mundo melhor se constrói com pessoas mais autoconscientes. Eu te agradeço e a gente se vê semana que vem. Muito obrigada.